O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entrou em contato com Jorge Jesus e... A diretoria da CBF e o técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, já tem conversas em andamento para uma possível contratação dele para a seleção brasileira. Boa chance, assim, de acordo, porque a CBF quer, ele quer bastante, já se manifestou, eles já começaram a conversar. Já ouvi, inclusive, que o Jorge Jesus está pensando ali em que staff ele teria aqui. Se não fechar, aí vai partir para as segundas opções, porque a gente ouve, a principal segunda opção aí seria o Abel, né? Claro que agora a bola da vez é o Jorge Jesus, é o nome que eles estão conversando, mas um nome de radar muito forte é o do Abel Ferreira. A CBF abriu conversas com o Jorge Jesus para comandar a seleção brasileira. Abel Ferreira, também português e treinador do Palmeiras, segue como plano B, caso a CBF não consiga um acordo com o Jorge Jesus. Já deixa o seu like e se inscreva no canal e bora pra notícia. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entrou em contato com Jorge Jesus e o negócio está esquentando. Mas quem chega para trazer as informações pra gente... Olha ele aí. Rodrigo Matos, olha ele aí. Rodrigo Matos, tudo bem, meu querido? Conta as novidades pra gente. Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Hernan. Vê se vocês estão me ouvindo bem. Estou com um pouco de eco aqui. Tudo certo. Bom, então, o que a gente conseguiu apurar é que já tem contatos, conversas entre a CBF e o Jorge Jesus, diretamente lá com os representantes dele. Também fiquei sabendo que apareceram 10 milhões de representantes do Jorge Jesus depois que ele passou a ser o principal cotado, mas que ele está negociando diretamente lá com o próprio Edinaldo e uma equipe curta está conversando. Ainda não está avançado, não dá para dizer que é uma coisa que está próxima do acordo, mas já tem conversas. Tem a questão das datas, né? Que isso é uma conversa, que ele não consegue hoje liberação antes do início de maio, que é a previsão ali de conclusão da Champions da Ásia. Na verdade, a liberação ele não vai ter, né? O Al Hilal não vai liberar o contrato dele, mas vai ter que ser pago uma multa, mas que ele não sairia antes desse início de maio. Tem ali saber se o Al Hilal pode ser eliminado antes, tem uma parte de final, agora no dia 25, depois no dia 29 tem uma semi, então pode ser que aconteça antes, e tem um andamento lá do Campeonato Saudita, que embora acabe no final de maio, o Al Ittihad está 5 pontos na frente do Al. Então, concluindo essas duas coisas, tem o timing da CBF, que precisa ter o técnico ali mais ou menos no meio de maio para poder convocar para a data FIFA de junho. Então isso é uma coisa. Ainda não se entrou, pelo que eu fiquei sabendo, em valores, o que vai ser uma questão. Óbvio que o Jorge Jesus vai ter que reduzir o salário dele, né? Afinal ele ganha... eu já ouvi 10 milhões e já ouvi 15 milhões de euros anuais lá no Al Hilal. Mas é esse patamar aí. Então ainda não está nessa questão. Mas parece estar para uma... Eu te diria que hoje tem uma boa chance, assim, de acordo, porque a CBF quer, ele quer bastante, já se manifestou, eles já começaram a conversar. Já ouvi, inclusive, que o Jorge Jesus está pensando ali em que staff ele teria aqui. Agora, as coisas não estão andando super rápido e ainda é um estágio inicial. Mas eu te diria que hoje, assim, não só é o foco prioritário, a CBF está negociando com ele, não está fazendo zilhões de sondagens de volta, deve esgotar aí as negociações com ele, tentando fechar. Se não fechar, aí vai partir para as segundas opções, porque a gente ouve... A principal segunda opção aí seria o Abel, né? Porque é mais viável, mas isso é uma conversa para depois. Hoje o foco é todo no Jorge Jesus, o técnico que agrada, inclusive por conta da cúpula da CBF, por conta de ser o teu estilo ofensivo, né? Já desde lá de trás, em 2023, ele era um dos cotados, junto de outros, quando estava aquela novela Vai, Não Vai, do Ancelotti. Então a coisa caminha para que eles já discutam mais no futuro ali valores, e até o fim de abril devemos ter uma conclusão disso, se vai ou não vai. E aí saber quando que ele poderia ver, que seria mais ou menos início de maio, para já fazer convocações, se, óbvio, tudo andar bem, né? A questão do Jorge Jesus é isso mesmo, assim, a gente vinha falando, né, acho que o PVC também trouxe essa informação, o Rodrigo cravando aí, ele está no dia a dia da CBF e tem muita propriedade para falar, que é a saída do Al Hilal, né, e essas alternativas, por exemplo, o Abel Ferreira é um nome muito forte, assim, claro que agora a bola da vez é o Jorge Jesus, é o nome que eles estão conversando, mas um nome de radar muito forte é o do Abel Ferreira. Tem um lobby de ex-jogadores da seleção, tem um lobby muito forte, por exemplo, do Xavi, que é o ex-jogador do Barcelona, ex-técnico do Barcelona, mas é um nome assim muito de lobby de quem tem moral assim dentro da CBF, de ex-jogadores. Não acredito que é algo que vai andar, até porque também é um profissional sem experiência nenhuma de Brasil, não tem conhecimento zero de Brasil, e ele é um jovem treinador, não é um cara que você vai falar, nossa, tem um currículo assim super extenso, mas é um cara que inclusive fizeram bastante lobby. Então assim, o Jorge Jesus,
E o Abel Ferreira correndo por fora, mas assim, correndo com bastante gás, assim. Óbvio que tem que conversar com o Palmeiras, com a presidente Leila, mas eu diria para vocês que o Abel Ferreira tem um gás interessante aí, se não acontecer o Jorge Jesus. Olha, para mim, dos cotados, o Abel era o menos falado ali. Para mim, é até uma surpresa interessante. Eu não sei se o Rodrigo tem algo nesse sentido também. Não, o Edinaldo gosta do Abel, é fato. E sim, ele tá na lista ali entre as opções, mas hoje a primeira opção é o Jorge Jesus. Eu acho que a questão do Abel é que você teria um complicador, né? Você vai ter que negociar com... A CBF tem essa coisa de negociar, principalmente clubes brasileiros, sempre negociar com a diretoria, então ia ter que chegar para negociar com a Leila. Lembrando que a Leila está muito próxima do Edinaldo, né? Se você lembrar ali a foto da eleição, ela está do lado do Edinaldo. Então ele teria que ir lá e falar para a Leila que quer pegar o técnico dela. Não é um impeditivo, mas obviamente que a pessoa vai pensar duas vezes quando tiver que ter esse desgaste, né? Então conta dentro desse quadro. Mas sim, é um nome que o Edinaldo gosta. Eu só acho que o estilo do Jorge Jesus, pelo que eu ouço na CBF, faz mais sentido por ser mais ofensivo. Mas sim, a cúpula da CBF gosta do Abel. A diretoria da CBF e o técnico do Al Hilal, Jorge Jesus, já tem conversas em andamento para uma possível contratação dele para a seleção brasileira, mas só poderá ocorrer a partir de maio. O contato é direto entre o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, e dirigentes da confederação com representantes do técnico. A CBF não pretende sondar vários treinadores. Vai negociar com o JJ e só partir para outra solução se não houver um acordo com o técnico português. Há também uma iniciativa da confederação de lidar direto com o staff do treinador, ignorando vários intermediários. Jesus sinaliza que ficará até o fim da passagem do Al Hilal na Liga dos Campeões Asiática. A decisão está marcada para o dia 3 de maio, sendo que há fases classificatórias. As quartas e as semifinais nos dias 25 e 29 de abril. Já o Campeonato Saudita acaba no dia 25 de maio, mas é possível que até lá o Al Hilal não tenha mais chances, já que está a 5 pontos do Al Ittihad, faltando 7 rodadas para o final da competição. De qualquer maneira, a CBF terá de pagar uma multa para liberar o técnico. Obviamente, outro ponto é o acerto de salário entre as partes, já que Jorge Jesus ganha acima de 10 milhões de euros por ano na Arábia Saudita. Então, essa é a informação do Rodrigo Matos no UOL. Bruno Prado está aí. Jorge Jesus e CBF já têm conversas em andamento e a informação complementar é que só deve chegar, e é claro, se chegarem num acordo, também tem isso, a partir de maio, para comandar a seleção brasileira, o JJ. Bruno Prado. Torcedor, qual é a sua opinião sobre esse avanço da CBF em conversas com o Jorge Jesus? Agora parece que os dois staffs já estão conversando e Abel Ferreira é um nome que ganhou força, e Abel Ferreira também ganhou força ali como um plano B caso Jorge Jesus e CBF não entrem em acordo. Vale lembrar que caso não entrem em acordo Jorge Jesus e CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues teria que falar com a Leila para liberar Abel Ferreira. Deixe embaixo seu comentário, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!